Falta um mês para o início do semestre letivo nas escolas de Uberlândia e pensando em economizar, tem gente que já antecipa a compra de materiais. Você sabia que aproximadamente 475 milhões de animais silvestres morrem atropelados nas rodovias brasileiras? Na região do Triângulo Mineiro, os animais atropelados recebem atendimento especializado no Hospital Veterinário da UFO. Você confere também entrevistas sobre a campanha Janeiro Branco, que valoriza a saúde mental. O TV1 Notícias começa agora. As aulas nas escolas começam só no mês que vem, mas tem gente que já antecipou as compras do material escolar, uma forma de conseguir preços melhores e garantir uma economia para o bolso. E o Daniela tem 2 filhos pequenos. Eles estudam e as aulas voltam em fevereiro, mas a mãe já está com a lista de material escolar em mãos. No final, tudo deu pouco mais de R$150, mas ela pediu um descontinho e os materiais acabaram saindo por R$141. A gente procura estar sempre adiantando tudo que pode adiantar. A gente já guarda um pouquinho do 13º ali e já corre para poder aproveitar os melhores preços, porque depois a tendência realmente é só aumentar. A gerente desta papelaria diz que há mais ou menos 5 anos os clientes estão antecipando as compras de material escolar. Esse material a gente compra, esse material no mês de julho, então a gente consegue manter esse preço. A partir do mês de janeiro, esse material começa a acabar, a gente já não consegue o mesmo preço. Aí a gente tem que repassar esse valor. De acordo com o economista formado na Universidade Federal de Uberlândia, o ideal é ter paciência e fazer uma boa pesquisa de preços antes de comprar. É um item que a variação de preço de lugar para lugar, às vezes é bem grande. Então, é bem aconselhável você fazer uma pesquisa mais criteriosa, pesquisar, ir atrás de preços melhores para tentar pagar o menos possível, né? Às vezes não é uma diferença muito significativa de material para material, mas quando chega num todo, no final, na soma final, a diferença é bastante considerável. Já nesta outra loja, o foco é material usado. Segundo a vendedora, a procura começou no meio do mês de dezembro do ano passado. E até agora, o que mais tem saído são os livros paradidáticos, ou seja, aqueles de literatura infantil. A pessoa tem preferência pelos livros usados por ser uma opção mais em conta, por ser uma opção de consumo mais consciente. Daniela, que acabou de ingressar na Universidade Federal de Uberlândia, conta que durante todo o ensino médio usou livros didáticos usados. Eu optei sempre por pegar os livros do sebo porque sempre foi mais acessível para mim, né? Eu nunca tive oportunidades tão grandes, por exemplo, de estudar numa escola particular, ter acesso aos materiais de cursinho, por exemplo. Então, eu sempre utilizei os livros usados aqui do sebo para conseguir entrar na universidade. Mesmo que a opção seja por material novo, usado ou ainda por reaproveitar o que já se tem, fica o lembrete. Planejamento financeiro é indispensável durante o ano todo, mas principalmente no mês de janeiro. Neste período, o que não falta é coisa para pagar. O consumo é correto, né? Você fazendo um planejamento financeiro correto durante todo o ano, é a melhor maneira de você não ter sustos, não ter gastos que vão te surpreender no começo do ano, né? Que é uma época muito delicada, porque tem vários impostos, IPVA, IPTU, material escolar de criança. Então, essa é uma época sempre mais delicada que quem não se planeja acaba tendo bastante dificuldade. Começa hoje a primeira pesquisa do ano do levantamento rápido do Índice de Infestação do Aedes aegypti Lyra. O levantamento é realizado pelos profissionais do Centro de Controle de Zoonoses da Secretaria Municipal. O resultado da pesquisa ajuda a identificar os locais com focos de reprodução do mosquito e quais são os principais tipos de criadouros. Por meio do levantamento, vai ser possível traçar estratégias no combate ao Aedes em Uberlândia e nos distritos. Segundo o último Lyra de 2017, 1,1% das 11.755 casas vistoriadas apresentavam focos de reprodução do vetor da dengue, zika vírus e chikungunya. 83% dos criadouros foram encontrados em quintais e corredores e 17% no interior das casas. Até quinta-feira, dia 11 de janeiro, os agentes devem percorrer todos os bairros de Uberlândia.
Segundo uma pesquisa da Universidade Federal de Lavras, por ano, aproximadamente 475 milhões de animais silvestres morrem atropelados nas rodovias. A média é de 15 atropelamentos por segundo. Em nossa região, animais que são resgatados pela Polícia Militar Ambiental são encaminhados para o setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da Universidade Federal de Berlândia. Lá recebem cuidados especiais até que estejam preparados para voltar para a natureza. Essa é a jaboticaba, uma fêmea da raça tamanduá-bandeira que, com um mês de vida, chegou ao setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFO em outubro de 2017. O que tirou a jaboticaba do seu habitat na natureza foi um atropelamento, que fez ela perder a visão do olho esquerdo. Ela estava com sinais neurológicos, então ela estava andando em círculos, ela não conseguia andar em linha reta, tinha um movimento de cabeça, tinha ataxia, né? O animal estava como se ela estivesse meio aérea também. Então a gente chamava a atenção dela, ela estava irresponsiva, a gente chamava a atenção e ela não respondia a atenção. Então tudo isso nos levou a crer que fosse realmente um trauma crânioencefálico, um quadro neurológico. No hospital veterinário, a filhote recebeu os cuidados necessários. Quando ela chegou aqui, a gente primeiro estabilizou o quadro geral dela, que ela estava também desidratada e com hipoglicemia. E depois a gente passou a tratar esse trauma crânioencefálico e também tratar esse olho. Fizemos a cirurgia de reposicionamento do olho, mas infelizmente, devido a esse atropelamento, ela perdeu a visão do olho esquerdo. Muitos dos animais que chegam até o hospital da UFO são levados pela Polícia Militar Ambiental. Um dos motivos é o atropelamento nas rodovias. Pesquisas que observam o comportamento dos animais conseguem ver o problema do atropelamento de maneira mais aprofundada. Uma rodovia, por exemplo, pode funcionar como obstáculo no meio do trajeto que o animal aprendeu a percorrer em busca da sobrevivência. O Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, da Universidade Federal de Lavras, eles fizeram uma pesquisa e dentro dessa pesquisa chegou-se à conclusão de que no Brasil 475 milhões de animais silvestres são mortos nas estradas brasileiras. Desses 475 milhões, 90% são animais vertebrados, ou seja, aqueles rãs, aves, animais de pequeno porte, e os demais 10% são animais que a gente está acostumado a ver no dia a dia aí, ou seja, siriema, tamanduá-bandeira, a onça jaguatirica, o macaco prego, esses animais de grande porte, como a anta também. Quando se fala em aprender, estamos falando de instinto, de algo passado entre gerações. É o que explica o diretor do setor de animais silvestres do Hospital Veterinário da UFO. A gente percebe que todos eles têm um comportamento padrão, né, e têm as suas rotas de dispersão, as suas rotas os seus caminhos já pré-estabelecidos. Quando a gente percebe que há uma interrupção nessa rota, por onde os animais dispersam, eles ficam meio desorientados e aí eles tentam criar outra rota ou invadem aquele elemento que interrompeu a rota, como no caso de um condomínio, uma rodovia, né? E aí cria-se um conflito muito grande com seres humanos e animais domésticos. Aí cria-se um outro problema, que é o animal entrar na cidade, o animal silvestre entrar na cidade, é uma ameaça para o ser humano, todo ser humano tem o animal silvestre como sendo ameaça, um bicho que vai agredi-lo, vai machucar, vai transmitir doença, enfim. Então isso é um problema sério, tanto para os seres humanos quanto para os animais silvestres. Esse aqui ao meu lado é o Pablo, um veado catingueiro que chegou aqui no setor de animais silvestres com menos de uma semana de vida. Ele sofreu atropelamento, já passou por 2 cirurgias, mas provavelmente não vai poder voltar à natureza. Sem muita perspectiva de ir para seu habitat natural, Pablo vive no setor de animais silvestres na companhia de Anita, que também é da espécie veado catingueiro. Ele é uma presa, então ele precisa de um sistema de fuga muito bom, muito eficiente. Como ele teve 2 fraturas em membro pélvico, na perninha direita, ele se recuperou e agora ele consegue andar, mas ele não consegue correr, pular, como seria um veado normal na natureza. Tá? Além de tudo, ele é um animal muito manso, então ele ficou realmente bem mansinho. E aí fica difícil para a gente soltar esse animal realmente na natureza. Para a jaboticaba, as chances de retorno à natureza também são pequenas. A visão não é o maior problema dela voltar à natureza atualmente, tá? É mais uma questão dela ser um animal já manso, né? Como vocês podem ver, é um animal que não identifica o ser humano como
um predador, então ela é bem difícil de retornar esse animal à natureza. A gente procura fazer uma avaliação biomecânica, né, no próprio comportamento alimentar, se o animal está se alimentando bem, se ele consegue se reproduzir, porque um outro fator importante e que nos leva a recuperar cada indivíduo para viabilizar a soltura dele na natureza é a preservação desse patrimônio genético naquele ambiente. Né? Quanto mais diversidade genética nós tivermos naquele ambiente, naquela população de uma determinada espécie, melhor é para a sobrevivência daquela espécie. Animais silvestres que chegam machucados ou doentes recebem os cuidados por aqui e acabam retribuindo, porque ajudam os pesquisadores da UFO a conhecer melhor sobre a saúde dos bichos. O que todos esperam é que o local seja só uma estadia e que depois de um tempo os animais possam voltar para a natureza. Depois do intervalo, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro está com vagas abertas para diversos cursos. Você confere também entrevistas sobre como ter um sono de qualidade. Eu volto já. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM, está com vagas remanescentes em todos os campi. Tem curso de idiomas, cursos técnicos e também de graduação. A repórter Daniela Malagoli traz mais informações. Olá, Gislene, boa noite a você, boa noite a todos. Eu vou conversar com o Gustavo Prado, que é diretor do IFTM Uberlândia Centro, que é quem dá mais detalhes para a gente. Gustavo, em todas as modalidades temos vagas? Exatamente, boa noite. Temos vagas tanto para o ensino superior, para os cursos técnicos e para o centro de idiomas. Em relação à inscrição, qual que é o procedimento? Então, as inscrições estão abertas do dia 3 ao dia 25 de janeiro, com um valor de R$ 50 e podendo ser pedida isenção nesse primeiro momento. Para fazer a inscrição, basta acessar o site www.iftm.edu.br/ingresso. Em relação às vagas, nós temos oportunidades em todos os campi do IFTM, mas principalmente Uberlândia, né? É bom reforçar isto. Exatamente. Temos vaga em todos os campos do IFTM, né? E em Uberlândia nós temos vagas para o campus do Uberlândia Centro e para o campus Uberlândia na Fazenda Sobradinho. No campus Uberlândia Centro nós temos para as graduações, licenciatura em computação, sistemas para internet, logística e marketing, que é para o reingresso. Ou reingresso, ou transferência interna, ou transferência externa, ou portador de diploma. E temos também o curso técnico em redes de computadores, e para o centro de idiomas, para os 3 idiomas, inglês, francês e espanhol. Sendo 25 vagas para o centro de idiomas, 73 vagas para os cursos superiores e técnico. E no campus Uberlândia, na Fazenda Sobradinho, nós temos 72 vagas para os cursos superiores e técnicos e 64 vagas para os cursos do centro de idiomas. Então, para a gente finalizar, inscrições até o dia 25 de janeiro pelo site ou presencialmente nos campi. Exatamente, as inscrições devem ser feitas diretamente pelo site. Para os cursos superiores tem que apresentar a documentação pertinente. Para o centro de idiomas, para as vagas remanescentes, é necessário fazer uma prova de nivelamento, e com isso o aluno consegue preencher os requisitos. Ok, muito obrigada pelas informações. É isso, Giz, voltamos ao estúdio. Obrigada, Daniela. Lembrando que o site do Instituto é www.iftm.edu.br. Uma boa noite de sono pode trazer vários benefícios à saúde e melhora a qualidade de vida. Para falar sobre o assunto, eu converso com o médico neurologista Vinícius Vasconcelos. Doutor Vinícius, muito obrigada pela sua participação aqui no TVU Notícias. Obrigado, é sempre um prazer, sempre poder divulgar qualquer assunto sobre o sono, que acho que é muito interessante e a população sabe muito pouco. Então, vamos falar sobre o tema. O sono, doutor, ele tem uma média de tempo necessária para que os benefícios que ele traz possam ser efetivados? Como que funciona? Atualmente a gente tem uma média de sono entre 6 e 8 horas, né? O que a gente vai ter uma certa diferença é nas extremidades. Por exemplo, o idoso, ele acaba dormindo pouco, o sono fica de pior qualidade, ele acaba acordando mais vezes durante a noite.
E o adolescente, pelo contrário, assim, um fervilhão de metabolismo, né, ele acaba precisando dormir mais. Então, ele tem que dormir até umas 10 horas e observando também que o adolescente ele tem o relógio biológico dele um pouco mais atrasado do que o nosso. Então, o relógio interno dele põe ele para dormir mais tarde. E a gente acaba acordando esse adolescente mais cedo para ele poder ir para a escola, ou até no horário de verão, 1 hora antes. Então, a gente acaba cortando, assim, o tempo de sono desses adolescentes que estão numa fase muito importante. Doutor, e no caso das crianças, o sono também de qualidade é fundamental para garantir o crescimento delas? Muito boa pergunta. A gente sabe que o hormônio do crescimento, o GH, ele é só liberado durante a fase profunda do sono. Então a gente observa que crianças que têm problemas sérios de sono, assim, crianças até uns 10, 12 anos ainda, que eles têm uma certa deficiência de desenvolvimento por conta de noites mal dormidas. Por exemplo, uma criança que tem apneia do sono durante a noite, que ela para de respirar várias vezes durante a noite, ela acaba acordando várias vezes. E como ela acorda várias vezes, ela não consegue aprofundar esse sono e não chega nesse sono profundo. Então ela acaba tendo uma deficiência do crescimento. Então isso é importante, sim. Doutor, achei interessante que o senhor falou a influência do sono em cada faixa etária, em diferentes fases da vida. É verdade ou é mito que cada pessoa teria um tempo ideal de sono para o seu desenvolvimento? Sim, a gente tem uma média, né, que ela fica entre 6 e 8 horas, e a gente tem os dois opostos da população, que a gente pode chamar de dormidores curtos, é aqueles sujeitos que vai dormir de 4 a 6 horas e vai falar que está muito bem, são raros. E dormidor longo também, aqueles que vão precisar de 8 a 10 horas, eles vão precisar de um pouquinho mais de horas de sono. A gente percebe muitas horas de sono que são necessárias para a gente, principalmente fazendo testes, dormindo em certo horário e tentando estender esse horário do outro dia até o ponto em que você acorde bem e passe o dia bem, sem ter sonolência durante o dia. Então a gente acaba reconhecendo o nosso tempo de sono. A gente reconhece que a gente está dormindo pouco, principalmente a gente pode observar, se a gente passar a semana inteira dormindo pouco, cortando o nosso tempo de sono, a gente chega sábado e domingo, é como se o corpo pedisse de volta essas horas perdidas. Então a pessoa vai começar a dormir 10 horas da noite, acordar no outro dia 10 horas, 11 horas da noite. Quer dizer, então está mostrando para ela que ela não deve estar dormindo muito bem durante a semana, está descontando no final de semana. Tem gente também que às vezes desconta, né, doutor, essa compensação do sono em cochilos ao longo do dia. O famoso cochilo de 20 minutos, ele é recomendável ou não? Sim, existem sociedades em que a gente tem a siesta, né, depois do almoço, que são importantes até culturalmente. Então essas pessoas já estão acostumadas a dormir depois do almoço, né, principalmente que está mais quente. Mas o que a gente tem que observar é que geralmente as siestas, né, essa pequena soneca, não deve ultrapassar de 50 a 1 hora. Porque se a gente ultrapassar muito esse tempo, a gente acaba chegando em sono muito profundo e fica difícil da gente poder despertar. Então a gente se dormir muito à tarde, a gente acaba despertando muito cansado, muito sonolento, com mais dificuldade para o motor pegar. Então o ideal, se a gente for dormir à tarde, sim, a gente deve até em algumas situações, a gente tem até esportistas, né, que fazem muitos exercícios durante o dia, que chega durante a tarde, eles dão uma dormida de 1 hora e recompõem toda a energia para ele continuar a sua rotina de exercício. Então eu acho que não tem nenhuma contraindicação, dormindo um pouco é bom e tem gente que realmente precisa. Doutor, nós estamos no horário de verão. Às vezes, na hora de dormir, tem gente que tem dificuldade. Quais seriam as dicas para quem se encontra nessa situação? Sim. Nós, a medicina do sono, a gente tem uma certa ojeriza, a gente pode falar quanto a esse horário de verão, porque é um horário que está puxando um ritmo biológico que a gente já tem acostumado e de repente a gente começa a acordar mais cedo. Então, logo no início do horário de verão já acarreta a dificuldade da pessoa não conseguir dormir 1 hora mais cedo, que ela tem que dormir 1 hora mais cedo, acaba não conseguindo dormir essa hora mais cedo e no outro dia ainda tem que acordar 1 hora mais cedo. Ela acaba tendo pouco tempo de sono. Então não é muito bom essas entradas, essas mudanças assim no nosso ritmo biológico, não. A gente não se acostuma muito bem. E quando a gente está começando a acostumar, o governo vai lá e tira o horário de verão. Então volta a ter problema. Mas quando tira é mais fácil, porque aí você vai poder dormir um pouco mais. Então é mais fácil. Dormir mais cedo é mais difícil. Doutor, para nós encerrarmos nossa entrevista,
Insônia, muitas pessoas sofrem desse mal. Como lidar com ela? Insônia, hoje a gente tem bons estudos sobre insônia, a gente mudou bastante o nosso conceito de insônia, né? Geralmente o conceito de insônia é mais de 3 meses, com mais de 3 a 4 dias por semana, não dormindo bem e acarretando prejuízo no dia seguinte, que a pessoa vai ficar sonolenta, vai ficar mais esquecida, vai ficar mais lenta, né? Então a gente pode fazer o diagnóstico, mas o tratamento da insônia em si que está mudando bastante. A gente vai ver que existem fenótipos, né? Ou seja, genótipos e fenótipos de determinados tipos de insônia. Então a gente vai pegar muita gente dependente de remédios para dormir, muitos anos, e com uma dificuldade muito grande de tirar essa medicação. A pessoa já habituou a esse uso de medicação. Então o ideal é começar pelas higiene do sono, são medidas que a gente toma, a gente tentar manter um sono mais restaurador. Evitar comer muito antes de dormir, tomar café até às 16 horas, fazer uma atividade física regular até umas 16, 17 horas. Quando a gente for dormir, é importante estar num sono, num quarto escuro, confortável, com pouco barulho. Tudo isso junto vai propiciando que a gente habitue-se a ter um bom sono, porque o sono é um hábito. Então, se você começar a habituar a dormir 1 hora, às 9, outras 10, outras 11, depois você volta, ou seja, com umas más manias de sono, acaba acarretando um sono prejudiciado. Ok, excelente. Muito obrigada pelas orientações, doutor Vinícius. Após o intervalo, você confere a previsão do tempo para Uberlândia e algumas cidades da região. E uma entrevista sobre a campanha Janeiro Branco. O TVU Notícias volta daqui a pouco. Agora é hora de falar sobre o tempo. Confira a previsão para Uberlândia e outras cidades de Minas Gerais. Em Uberlândia, o dia amanhece nublado. Deve chover à tarde e à noite. A temperatura mínima prevista é de 21 e a máxima de 25 graus. A terça também vai ser de chuva em Monte Alegre de Minas. A temperatura varia entre 22 e 29 graus. Deve chover também em Araxá. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 27. Em Araguari, a probabilidade de chuva é de 80%. Os termômetros podem apresentar temperatura mínima de 20 graus e máxima de 25. Em Monte Carmelo, está previsto chuva ao longo do dia. A temperatura mínima é de 22 e a máxima de 29 graus. Este mês é comemorada a campanha Janeiro Branco, um período para pensar sobre a saúde mental. Ao meu lado está o médico psiquiatra, Dr. Ricardo José Victal de Carvalho. Ele é professor de psiquiatria da UFO e médico psiquiatra. Doutor, seja bem-vindo ao TVU Notícias. Obrigado pelo convite. Esta campanha Janeiro Branco já é uma tradição no Brasil? Sim, já há alguns anos vem sendo defendida, né? É pela importância que tem, né? Alguns movimentos conseguiram aí instituir isso dentro de uma legislação e hoje a gente tem uma tendência aí a desenvolver várias atividades relacionadas a esse mês de janeiro, né? O que a gente entende que é fundamental, uma coisa muito importante para a nossa saúde pública. O que seria Janeiro Branco? Uma preocupação com a saúde mental? Sim, a saúde mental é fundamental, né? Assim, seria um chavão dizer isso, mas para a gente ter uma noção, né? Acredita-se que 85% das doenças orgânicas, doenças físicas, tenham como uma das causas principais um transtorno mental ou um sintoma psíquico, né? Então, para quem ainda tem alguma dúvida da importância do sintoma psíquico, a gente acaba confirmando isso quando aparece algum sintoma orgânico, né? Existem algumas frases muito interessantes, né? Que uma delas é o cérebro é tão importante que a função do corpo é levar o cérebro para passear, né?
Então, o tamanho, não tem como a gente dissociar o organismo como um todo, até porque hoje as doenças mentais não são vistas mais como cerebrais, elas são vistas como orgânicas, né? Existem algumas pesquisas mostrando que o transtorno depressivo é uma doença inflamatória, né? O organismo todo está inflamado. Então, a gente não tem mais essa tendência a discernir aí doenças mentais de doenças orgânicas, né? Está tudo associado. Então, são mudanças na área, mudanças recentes? Sim. Aos poucos a gente vai conhecendo mais, né, sobre os transtornos mentais, sobre os sintomas psíquicos, né, e a necessidade da prevenção, né, o que fazer, como fazer, né, porque talvez com o tempo a gente não tenha tido essa atenção, né, no dia a dia a gente veio vivendo e não se ateve a algumas funções primordiais aí, que agora, com um pouco mais de estudo, um pouco mais de pesquisa, a gente está conseguindo definir melhor algumas coisas dentro da nossa saúde mental, que veio assim tão desconhecida, ainda tem muitos dilemas, ainda temos muitos dilemas, mas aos poucos a gente está conseguindo desenvolver um conhecimento aí para ajudar melhor. Ótimo. Doutor, no dia a dia, como a população pode ficar atenta em manter a saúde mental equilibrada? Teria ações que as pessoas podem praticar no dia a dia delas? Com certeza. Eu costumo orientar algumas coisas aí que talvez caibam, né? Quando uma pessoa se torna um paciente, chega a precisar de alguma medicação, o uso da medicação. O psiquiatra vai conseguir orientar essa pessoa da maneira correta e adequada e quais os riscos e benefícios de se usar um psicotrópico. Isso é tranquilo. Muitos pacientes, todos os pacientes precisam de psicoterapia. É preciso entender um pouquinho como é que alguma coisa se desenvolveu. E essa capacidade a pessoa não consegue sozinha. E ter esse insight, a pessoa muitas vezes não consegue sozinha. Então ela precisa de alguma ajuda técnica. E aí entra o papel fundamental do psicoterapeuta, né? Exercício físico regularmente, né? Não é só uma atividade física, eu caminho todo dia, eu trabalho caminhando, não. É um exercício físico regular, num lugar adequado. Tem algumas determinações até interessantes. O exercício físico ideal é um exercício físico em ambiente aberto, 5 dias por semana, pelo menos 1 hora por dia, de exercício intenso. E ideal que seja, a gente chama de inibição do movimento. Esporte de quadra, por exemplo, você está fazendo um raciocínio num sentido, depois você tem que mudar o raciocínio para outro sentido. Qualquer exercício físico vale, uma caminhada, uma natação, qualquer um deles, uma academia, o exercício físico ideal teria essa característica. Uma boa socialização. Importante, então, a pessoa se manter em movimento e também buscar interagir com outras pessoas, essa questão da socialização. Sim, a socialização, né, é fundamental no nosso. Tem alguns autores que acreditam que o adoecer psíquico está na nossa incapacidade de se relacionar bem com os outros, né? Então, o aspecto da socialização, não só familiar, mas amigos, né, incluindo aí alguém com quem confessar. É fundamental que a pessoa tenha alguém com quem conversar, com quem se abrir, com quem se apoiar e ter apoio, né? Então, isso está diretamente associado, né, à saúde mental. Seria, por exemplo, compartilhar as dores, alegrias do dia a dia. O diálogo é fundamental para a saúde. Diálogo, né? Dúvidas, né? Receios, né? História, né? Pegar uma certa informação, trocar informação é fundamental. A religião ou a espiritualidade, como entendem, né? Um exercício aí de uma espiritualidade, alguma crença, uma filosofia de qualquer espécie, energia, ou deuses, ou Deus. Alguma coisa aí que transcenda ao próprio indivíduo dentro dele mesmo, para que ele possa se voltar a isso como algo que está além dele, né? O trabalho, o estudo e trabalho, a organização do estudo do trabalho, né? Dentro de um planejamento, dentro de um planejamento de futuro, dentro de uma realidade atual, guardadas as limitações que a gente tem de mercado, mas uma oportunidade de organizar isso, tá? Lazer é fundamental. Um tempo atrás eu vi uma entrevista de alguém, acho que foi até na rádio universitária, falando sobre a diferença entre prazer e lazer, né? As pessoas guardam o prazer para sábado e domingo. Se a gente for pensar nisso, então os outros dias são ruins. Os dias bons são sábado e domingo, 2 dias em 7, né? Então não, a gente pode ter prazer no dia a dia, né? Algumas pessoas reservam, né? Poxa, eu só vou ter prazer quando eu estiver viajando, e aí se atém a tirar muita foto, né? Alguém que falou isso, né? E aí, assim, perde a oportunidade de curtir. Então, a gente tem que ter prazer no trabalho, a gente tem que ter prazer nas atividades do dia a dia, né? E lazer associado nos momentos em que não está se produzindo, nos momentos em que você tem por objetivo ócio,
né? A ausência de crescimento, de desenvolvimento, de conserto, de acerto, né? Entender que está tudo suficiente e curtir o momento. Ótimo. Excelentes orientações. Nós vamos ter uma oportunidade para falar mais. É um assunto que rende bastante, né, doutor? Sim, mas muito obrigada. E volte sempre ao TV Notícias. Obrigado pelo convite. Tudo de bom para vocês. Obrigada. O TV Notícias de hoje chegou ao fim. A seguir, você confere a segunda edição do Jornal Minas. Uma ótima noite para você e até amanhã.